Bom dia, saúdo a você que está entrando no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, neste momento, para um encontro nosso em reflexão bíblica, aula de escola dominical. Desde o domingo passado, nós iniciamos uma transmissão a partir aqui do templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, de nossas aulas de escola dominical através do canal da igreja. Uma classe dirigida pelos pastores, o reverendo Edson Costa Silva, pastor titular da igreja, os reverendos Marco Antônio e eu, Raimundo Montenegro, pastores auxiliares, que estamos dividindo este tema. Eu lhe saúdo, seja bem-vindo, é um prazer estarmos juntos nesta ocasião. Nós vamos refletir nesta aula, precisamente, neste curso, em linhas gerais, sobre a defesa da fé apologética. Nós teremos algumas abordagens complementares. Da minha parte, nós vamos caminhar juntos sobre uma defesa da fé contextualizada, ou uma apologética missional, a apologética prática, né? Em que sentido nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, defender o conteúdo da fé, observando o contexto. Eu me aproveitarei de reflexões que tenho feito na condição de pastor, na condição de teólogo, missiólogo especificamente, e também com algumas observações missionárias. Então, trarei alguns conceitos que uso e compartilho como professor de disciplinas da área ligada a missões no seminário presbiteriano reverendo Denoel Nicodemo Zeller, de tal maneira que juntos nós vamos refletir em todas estas coisas. Se você tem o desejo de conhecer um pouco mais a esse respeito, como comunicar a fé com sensibilidade, com maior eficácia dentro da nossa responsabilidade, eu lhe convido a ficar conosco. Vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para este momento de reflexão neste momento. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, em tudo nós dependemos de Ti, Senhor. Suplicamos a Tua misericórdia, suplicamos o Teu favor, nos colocamos dependentes, temos vivido esses dias maus, o nosso coração muitas vezes se vê atemorizado com as circunstâncias da vida, com esta pandemia. Colocamos, ó Deus, nossa própria vida diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado. Rogamos, Senhor Deus, a assistência do Senhor sobre nossa vida, dos nossos familiares. E nesta manhã de domingo, neste momento, pedimos, ó Deus, que Tu nos assistas com a graciosa iluminação do Teu Espírito, a nos ajudar a ter o discernimento bíblico daquilo que Tu nos revelaste em Tua palavra. Assista-nos, abençoe a vida de todos aqueles que estão acessando este canal em busca de uma instrução bíblica para a sua vida. Rogamos o Teu favor em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, nós vamos ler uma passagem relativamente longa, praticamente um terço do capítulo aqui, versículos de 26 a 40. Uma passagem conhecida, em que um diácono, grande evangelista da Igreja Apostólica, Filipe, se aproxima de uma pessoa vinda de um outro lugar, um etíope, e lhe apresenta o Evangelho. Nós vamos ler esse texto agora. Atos, capítulo de número 8, versículos de 26 a 40. Assim nos diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías.
Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esse texto bíblico, ele aparece, é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no momento do início da expansão da fé cristã pelo mundo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus havia dado as suas últimas palavras aos discípulos, falando sobre a importância do testemunho universal da igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1:8, nós lemos as seguintes palavras. Eu volto um pouquinho mais a partir do verso 6. Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8, nos dizem assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Com estas palavras iniciais, nós vemos a orientação de Cristo aos discípulos antes de subir aos céus, porque logo em seguida o texto sagrado nos diz que, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. As palavras finais de Cristo apontam a competência ministerial da igreja. Veja que os discípulos se aproximam de Jesus, depois de terem convivido já 3 anos com ele, de terem se relacionado, ouvindo instruções, visto todo tipo de atuação do nosso Senhor Jesus Cristo, curas, milagres, ouvido sermões, recebendo instrução, enfim, tiveram um seminário intenso e relacional com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de tudo isso, eles ainda trazem à baila questões ligadas à sua visão de mundo fortemente condicionada pelo judaísmo e pelas correntes judaicas e as interpretações das tradições predominantes nos seus dias. Porque nós temos uma lição importante aqui para nós, que é o seguinte: nós não conseguimos pensar completamente autonomamente. Toda a nossa maneira de entender a vida, de interpretar a realidade, é resultado de tudo aquilo que nos formou. A nossa tradição, a nossa história familiar, nossa cultura, nossa língua, a nossa religião, tudo aquilo que nos foi passado, experimenta dentro de nós, é experimentado dentro de nós de uma forma acumulativa. Pois bem, havia inúmeras expectativas messiânicas entre os judeus nos dias de Cristo Jesus.
A tradição da esperança messiânica já fazia parte da fé do povo de Deus nos dias do Antigo Testamento, porque além de ser uma tradição do judaísmo, encontrava respaldo essencial na Escritura Sagrada. Desde que Deus havia anunciado ao primeiro homem e à primeira mulher as suas palavras, estabelecido o pacto da criação, e depois da queda, o Senhor imediatamente manifesta graça e anuncia o pacto da redenção, a promessa evangélica do Salvador, que está descrita em Gênesis, capítulo de número 3. Eu leio para nós aqui. Nós vemos aqui a primeira referência bíblica à esperança messiânica, ou que deu origem à esperança messiânica. Gênesis 3, versículo de número 15. O Senhor falando com Eva, nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. João, o apóstolo, quando vai explicar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio precisamente para destruir as obras do diabo. E, nesse sentido, cumprir esta promessa. Essa promessa estava no coração da fé israelita. Era uma fé basicamente voltada para o futuro. Eles foram salvos pela esperança, como nos diz a palavra de Deus, a esperança no Messias, a esperança no cumprimento desta promessa, que vai sendo reiterado e reafirmado ao longo do tempo, ao longo das páginas do Antigo Testamento. A verdade de que Deus mandaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e neutralizaria os efeitos malignos, né, do pecado, foram abrigadas, esta verdade foi abrigada profundamente no coração dos israelitas, do povo da aliança ou da antiga aliança. E foi sendo reiterado na Escritura. Quando Deus fala com Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um anúncio de um alcance universal. Na tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. No teu descendente, Paulo vai explicar mais especificamente, dizendo que é no singular e mostrando que aquilo se cumpre em Cristo Jesus. Pois bem, estas promessas, elas vão aparecer reiteradamente nos livros do Antigo Testamento. Quando Moisés entrega a lei para o povo, fala sobre a vinda futura de um outro profeta semelhante a ele, que anunciaria o caminho do Senhor. E novamente o livro de Atos dos Apóstolos identifica o Senhor Jesus Cristo como o cumprimento. O livro dos Salmos apresenta-nos inúmeros salmos messiânicos, alguns que literalmente foram usados pelo Senhor Jesus Cristo nas suas citações, como na cruz do Calvário o Senhor Jesus cita o Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Tantas descrições bíblicas que apontam especificamente para um Salvador aguardado, aquele que é Senhor, aquele que é Redentor do seu povo. Pede-me, dar-te-ei as nações por heranças. O Senhor disse ao meu Senhor. Não é? Então, há inúmeras passagens do Antigo Testamento. Isso nos mostra que havia no coração do judaísmo esta esperança. Eles foram salvos, como nos diz a palavra de Deus, pela esperança no Messias que viria. Faz parte essencial da fé judaica. E eles aguardavam. A questão é que a Bíblia apresenta várias fotos ou várias imagens deste Messias Salvador, deste que seria o Salvador do povo. Em Isaías nós vemos algumas imagens de um rei glorioso, um rei da glória, mas também vemos a imagem do servo sofredor. O mais conhecido é o texto que vai de Isaías 52, 13 até 53, 12. O texto que parece estar nos descrevendo como testemunha ocular a paixão de Cristo, todo o seu sofrimento até a sua morte, inclusive as razões teológicas ali. É precisamente esse texto que está sendo usado aqui em referência no livro de Atos, na porção que nós lemos. Porém, no capítulo 1, nós vemos no versículo de número 6, como os discípulos se aproximam de Cristo, ainda com uma expectativa messiânica ligada à sua visão de mundo da antiga aliança. O texto sagrado nos diz que eles se aproximaram do Senhor Jesus Cristo e lhe diz: será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Porque no meio daquelas esperanças messiânicas todas, eles não sabiam exatamente como que se cumpriria no Messias essa vinda. O Senhor Jesus deixa claro que o seu reino não é deste mundo, de que ele não veio para tomar o trono físico. Em conversa com Pilatos, ele diz, olha, nenhuma autoridade tu teria se do céu não fosse dado, eu poderia pedir aos meus pais, ele me daria ordem aos seus anjos a meu respeito e me livrariam desta situação. Ninguém está tirando a minha vida, eu espontaneamente estou dando. O que nós sabemos pela revelação do Novo Testamento, da Nova Aliança, é que a entrega de Cristo foi voluntária e Cristo veio no primeiro momento em humilhação. Estudamos isso na teologia bíblica, o estado de humilhação de Cristo, a sua encarnação, o seu despojamento de toda a glória humana, que culmina na sua morte na cruz do Calvário, a condenação e morte. Entretanto, o Senhor Jesus voltará em poder, glória e majestade, declarado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto bíblico do Novo Testamento diz que toda língua confessará, todo olho verá, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará. E assim se cumpre outras referências bíblicas ao Messias de forma gloriosa. Um grande debate dentro do judaísmo é exatamente como é que essas duas imagens se harmonizam, a do servo sofredor com a do rei glorioso. E aí eles criaram várias possibilidades, né? Hipóteses teológicas. Hoje, pela revelação do Novo Testamento, nós sabemos que isso se cumpre em dois momentos. O primeiro momento, a primeira vinda de Cristo foi uma vida em humilhação, e neste momento se executou a promessa divina ligada, ou a profecia bíblica ligada ao servo sofredor, toda a sua dor e todo o seu sofrimento, mas nós aguardamos a volta de Cristo, o seu retorno em glória, em poder, em majestade, período no qual se cumprirá as outras referências e as outras profecias bíblicas ligadas à sua honra, à sua glória e à sua majestade. Os judeus não tinham isso muito claro. Eles alimentavam no seu coração uma esperança de que quando o Messias viesse, o Messias fizesse a restauração do trono de Davi. Porque sendo ele o descendente do rei Davi, havia aquela expectativa de que ele restauraria a glória histórica de Israel, restaurando o reino de Israel. O que eles não haviam compreendido, e Cristo está a dizer precisamente, é que ele vem estabelecer o reino de Deus na sua natureza espiritual, inaugurar essa nova fase do reino, mas não executá-la de forma plena ainda, o que ocorreria apenas na sua volta. Entretanto, mesmo depois de ter convivido com Cristo durante tanto tempo, muitos dos seus discípulos abrigavam, a maioria ainda abrigava aquela expectativa de um Messias político, do reino de Deus se manifestando numa restauração do reino dos judeus, do reino davídico, a partir do trono de Jerusalém. E vejam que dado curioso, né? Depois de Cristo já ter falado tudo, ter morrido e ter ressuscitado, começando a experimentar a sua glorificação, os discípulos ainda se aproximam e dizem, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ora, a palavra de Cristo é uma palavra de conserto de rota, um conserto de visão. Jesus diz, não compete a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Haverá um tempo na agenda de Deus em que a resistência humana natural ao reino de Deus será banida. Haverá um tempo em que Deus vai estabelecer o seu reino definitivamente e completamente, tirando toda a oposição e tocando, restaurando e redimindo toda a realidade, inclusive as realidades humanas, políticas e estruturais que estão presentes na terra. Mas não é esta a época e não é esta a sua preocupação. Veja que o versículo 8º começa com uma conjunção adversativa, na língua portuguesa, o mas, que traduz uma conjunção adversativa enfática da língua grega, o alá. Na língua grega, essa conjunção indica a ideia de uma oposição com ênfase. O que o Senhor Jesus está dizendo basicamente é o seguinte, vocês estão concentrados no ponto errado, estão pensando na sua glória, estão pensando na restauração de Israel, estão pensando na primazia do povo judeu, isso não existe mais nessa nova aliança. Estão preocupados com o banimento, a remoção completa de toda a oposição. Olha, isso está na agenda de Deus, não é essa a sua competência, a sua responsabilidade. A sua competência é ser minha testemunha, diz o Senhor Jesus à sua igreja, aos discípulos,
ao falar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Certamente isso era algo muito impactante e desafiador para os judeus daqueles dias, porque ao longo da história do judaísmo nós experimentamos um declínio na capacidade de ser sal da terra, luz do mundo, reino de sacerdote e nação santa. Desde o chamado de Abraão para a constituição de uma família, passando pelo momento do êxodo e a ocupação da terra de Canaã, a época dos juízes e depois da monarquia. Nós tivemos 3 reis da monarquia unida, depois vem a divisão dos reinos do norte e do sul. Quando nós percebemos a história, realmente o momento de melhor expressão foi o momento dos reinados de Davi e Salomão, mas que mesmo assim foram acompanhados com declínios significativos. Na própria trajetória pessoal do rei Davi, o rei glorioso, e depois do seu filho Salomão, quando ele se abre para a idolatria e recebe a sentença da divisão do reino. O que Deus está dizendo aqui, e que o Senhor está falando através do nosso Senhor Jesus Cristo, é precisamente que é dada ao povo de Deus agora uma esfera de testemunho muito maior. E por causa dessa esfera de testemunho muito maior, que abrange todo o mundo conhecido, eles seriam capacitados também de uma forma muito maior, um revestimento espiritual do Espírito Santo, que vem sobre a igreja da nova aliança. O Senhor Deus diz: olha, não compete ficar preocupado com a restauração do reino de Israel, nem do estabelecimento definitivo do reino de Deus, banindo tudo quanto é inimigo. Não se preocupa com essa agenda de Deus e tire o foco da preocupação de vocês como povo judeu e a restauração do seu reino. O foco de vocês deve ser em ser minhas testemunhas, porque a abrangência agora é muito maior. Mas vocês não estarão sozinhos nessa tarefa. Se essa abrangência é bem maior, se Deus está lhes ordenando, e eu, como Senhor da igreja, estou lhes dizendo: sejam minhas testemunhas por todo o mundo. Veja as palavras de Cristo aqui e perceba a abrangência das quebras de barreiras e distanciamentos históricos, culturais e linguísticos para a defesa da fé, para o testemunho de Cristo. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A conjunção aditiva que é usada aqui na língua grega, o kai, dá a ideia precisamente disso, de que nós vamos somar todas essas esferas de abrangências. Não é consecutiva, mas é simultânea. E neste sentido, a Sociedade Bíblica traduz muito bem quando coloca tanto em, quanto em e até, dando a ideia clara que o texto apresenta, que Cristo nos diz, que o chamado e a competência da igreja é ser testemunha de Cristo simultaneamente em todo o mundo. Onde a igreja estava estabelecida, naquele momento em Jerusalém, onde ela estava, aquele grupo de 120 discípulos de Cristo, apenas aguardando o cumprimento da promessa, na sua unidade nacional, identidade como povo, com sua própria língua, sua cultura, que era a Judeia, na sua proximidade cultural com os samaritanos, embora falassem o mesmo idioma e tivessem uma origem ancestral em comum. A origem dos samaritanos é precisamente o reino do norte, só que mesclado, miscigenado com outros povos devido à política da Síria, que leva o reino do norte cativo, como está descrito no livro de Reis. Eles eram um povo misturado e, portanto, tinham algumas diferenças significativas. E a igreja cristã foi chamada para dar testemunho onde ela estava, na sua unidade nacional e cultural e linguística, na sua proximidade cultural e linguística, os samaritanos, e até os confins da terra, quebrando barreiras, vencendo barreiras maiores linguísticas e culturais. Bem, é precisamente a demonstração de como isto se cumpre na vida da igreja que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta. A própria estrutura do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra como a igreja sai de um grupo tímido e relativamente confuso, sem entender direito a missão que tem para si, e vai aprendendo a cumprir a sua missão e entender a sua missão como porta-vozes de Deus da nova aliança. Entretanto,
falar da fé, defender, anunciar, este discurso se dá no livro de Atos dos Apóstolos de uma maneira profundamente missional, ligada à missão, que será precisamente a maneira como nós vamos desenvolver esta disciplina na hora que eu estiver falando. Eu me utilizarei do texto bíblico, trazendo reflexões que o texto bíblico nos traz de desafios de como comunicar a fé, como defender esta fé, porém observando o contexto. Onde estamos? Com quem estamos falando? Será esta a linha mestra da abordagem das aulas que eu darei. Você terá outras ênfases dadas pelos outros professores, mas eu trabalharei desta forma. E assim nós chegamos no capítulo 8º do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo começa ainda respirando aquelas ameaças que levaram ao martírio de Estevão, porque o próprio capítulo 8º começa com a frase: e Saulo consentia na sua morte. O versículo 1, Atos 8:1, eu vou ler esta frase de novo, mas todo o versículo nos apresenta esse contexto da defesa da fé na primeira geração. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Veja que o texto sagrado nos apresenta que o testemunho começa a se expandir, não por uma intencionalidade missionária da vida da igreja, mas devido a uma providencial perseguição à igreja em Jerusalém. A igreja, depois que recebe o cumprimento da promessa e é cheia do Espírito Santo, não foi rápida para obedecer e sair dando testemunho de Cristo e comissionando pessoas, enviando pessoas para anunciar o Evangelho até os confins da terra, como o Senhor Jesus havia ordenado. Eles ficaram concentrados ainda em Jerusalém, numa maneira muito judaizante ou judaica de pensar a vida centrada a partir de Jerusalém. Conforme o missiólogo holandês Johannes Blauw propôs na sua famosa obra clássica de missiologia, a força missionária da igreja, a missão no Antigo Testamento era uma missão profundamente centrípeta, voltada para o centro, voltada para Israel, voltada para Jerusalém. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, ela é centrífuga, ela é mandada para fora. Não é venham até onde nós estamos para ouvir o Evangelho, mas nós vamos aonde você está para lhe anunciar o Evangelho. E presta atenção, porque isso não é apenas geográfico, isso também é filosófico. Esta aproximação tem implicações filosóficas, religiosas, linguísticas e culturais. Tudo isso está presente. Toda esta realidade filosófica, porque haverá um confronto de ideias. E por isso, ao longo deste semestre, nós vamos refletir e estudar com vocês, entre outras coisas, sobre cosmovisão, a visão de mundo. É necessário, para termos uma boa defesa da fé, entender muito bem qual é o conteúdo de nossa própria fé. Não apenas os temas da fé, mas também o quadro geral, o quadro interpretativo da realidade. Quais são as grandes estruturas que a revelação cristã nos apresenta. Mas é necessário entender da nossa parte, como também é necessário entender da parte do outro a quem falamos. A importância deste aspecto é porque, se nós não entendemos precisamente quais são as ideias que estão por trás das falas das pessoas com as quais estamos conversando, nós haveremos de responder pensando em questões semelhantes às nossas, em categorias semelhantes às nossas. E se estamos lidando com pessoas que vêm de um contexto religioso, cultural, diferente dos nossos, as categorias não serão as mesmas. Quando falamos a palavra Deus, há algumas gerações atrás, havia um senso comum compartilhado da ideia que vem da raiz básica da nossa cultura e tradição judaico-cristã e até desse pano de fundo católico que formou a nação brasileira.
nós dizemos juntamente com toda a cristandade oficial, católicos romanos, católicos ortodoxos e todo o protestantismo, nós somos capazes de citar o credo apostólico. Quando dizemos, cremos em Deus Pai, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, há uma declaração de fé de trindade aí. Quem tem esta visão de mundo? Quem pensa em Deus nessas categorias? São aquelas pessoas que foram ensinadas, doutrinadas na visão bíblica sobre a divindade, que sabe que Deus é um só, pois a Escritura assim afirma, mas que reconhece também que o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito é divino. E se eles são divinos, em algum sentido eles são múltiplos, são três pessoas em um só Deus, doutrina da Trindade. Não é esta a forma natural nem universal de se pensar. Quando nos dirigimos a pessoas que vêm de um outro contexto religioso, filosófico ou cultural, quando falamos a palavra Deus, serão outras as ideias que estão associadas. E por isso a importância de nós entendermos com quem estamos falando. E é precisamente este o ponto que pretendo trabalhar com vocês ao longo deste semestre. Uma apologética aplicada, missional, onde eu conheço muito bem o que eu estou dizendo, mas eu estou atento ao grupo com que eu estou falando. Agora preste atenção, por mais que esse assunto me seja fascinante, e por mais que e seja mesmo, porque eu tenho uma profunda identificação até intelectual com a obra transcultural, esta é uma realidade presente e universal, especialmente em nossos dias. Conversando com várias pessoas na igreja, e até distribuí alguns questionários, recebi quase 100 respostas. Uma das perguntas que fiz foi: qual é a sua maior dificuldade para ser uma testemunha de Jesus Cristo? Qual o seu maior desafio, obstáculo para você testemunhar de Cristo? E a resposta mais comum que eu recebi foi: eu não sei como fazer quando converso com alguém que não reconhece a Bíblia como a palavra de Deus. A conversa para. Agora preste atenção, isso é importante. Quando a igreja cristã começa a se expandir e o evangelho sai dos limites de Jerusalém, da Judeia e da Samaria, ou seja, de um pano de fundo cultural e religioso em que se tinha a Bíblia como ponto comum, e entra no mundo gentílico, no mundo romano, falando aos povos pagãos, foi precisamente este ambiente que gera o desconforto na maioria das pessoas que me responderam o questionário. Eu não sei como evangelizar alguém que não acredita na Bíblia como palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar exatamente como a igreja começa dando testemunho para pessoas que já compartilham a fé em comum, uma visão de mundo em comum, como a esperança messiânica, o Antigo Testamento, que era a Bíblia que se tinha até então, o Novo Testamento é escrito um pouquinho depois, algumas décadas depois, para a entrada no mundo gentil. E nesta entrada é muito importante nós percebermos que até o discurso e a forma como o Evangelho é apresentado, a estratégia de abordagem, a maneira é diferente de quando se fala no contexto judaico. Eu gostaria de ler para vocês em Atos capítulo 13, precisamente a descrição de um destes momentos de transição ou de mudança de um público judeu para um público gentil. Atos capítulo 13, versículos de 44 a 48. Atos capítulo 13, versículos de 44 a 48. Nos diz assim a palavra do Senhor: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou,
eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra, fazendo referência a Isaías. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Claramente, o texto sagrado nos diz que a mensagem do Evangelho, Cristo como Messias, foi originalmente entregue aos judeus, mas pela rejeição desses, se abre esta mensagem aos gentios. Isso é verdade quanto à linha do tempo, mas também foi verdade até contra a forma de operação e de expansão missionária na primeira geração. Era muito comum o apóstolo Paulo, ao chegar em localidades novas, procurar as sinagogas. E neste sentido, parece-nos que o que Paulo está fazendo é uma réplica da própria atuação missionária do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que veio primeiramente para buscar a ovelha desgarrada da casa de Israel. Ele diz: eu não vim para os gentios, mas primeiramente para buscar a ovelha desgarrada da casa de Israel. E em segundo momento se estender, porque ele também vai dizer: olha, eu também vim para alcançar as outras cidades. Este passo, este olhar, esta dinâmica parece se reproduzir na vida do ministério do apóstolo Paulo, mas ao longo da sua própria vida e ministério, conforme o livro de Atos nos apresenta, nós já percebemos essa transição. É sistemática a maioria da rejeição dos judeus, do povo da antiga aliança, da mensagem de que Cristo é o Messias, e a mudança do foco, porque simultaneamente Deus está abrindo o coração dos gentios para ouvir o Evangelho, aqueles que não são judeus. E aí a mensagem vai ganhando outros corações e vai alcançando outras culturas, mas ao fazer isso, há toda uma série de desafios da comunicação da fé, e a própria maneira de fazê-lo é diferente. Então aquela pergunta que alguns fizeram: como é que eu falo o Evangelho para quem não acredita na Bíblia? Então, primeiro, é preciso entender que eles são um povo não mais do livro. Nós, como cristãos, quem foi educado em um ambiente cristão, bíblico, está acostumado a crescer olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia como palavra de Deus e crendo nela como escritura sagrada. Todas as nossas atividades pressupõem isso. Nós não gastamos tempo tentando demonstrar a Bíblia como palavra de Deus, porque há uma pressuposição tácita entre nós de que ela o é. Não há necessidade de defender a autoria, nós abrimos a Bíblia e explicamos. Agora, se esse é um ponto de partida comum entre nós, não é a realidade para o restante do mundo, especialmente em nossos dias. O mundo contemporâneo é um mundo que tem experimentado uma apostasia da cristandade. Ou seja, as civilizações ocidentais que foram construídas sob um pano de fundo cristão, não necessariamente bíblico na sua profundidade, na sua abrangência, mas com bases bíblicas, com alguns valores bíblicos e com alguns conceitos, ideias e conteúdo de fé bíblicos também, este mundo está ruindo. E é por isso que hoje, quando nós falamos conceitos como Deus, salvação, vida eterna, espiritualidade, crescimento espiritual, desenvolvimento, amor, queda, cada uma destas palavras, que tradicionalmente tem um sentido muito claro na teologia cristã, já não são compartilhados pelos nossos contemporâneos. Você não precisa ir para um outro país, num continente asiático, com um pano de fundo religioso, professo diferente, com outros templos religiosos pelo mundo, com outra língua e outra cultura, para perceber a barreira para comunicar. Ela está presente. Ela está, às vezes, dentro da nossa própria casa. Está dentro daquele familiar nosso, parente, filho, que foi seduzido por outras filosofias ou ideologias e teve uma reprogramação filosófica.
e interpreta o mundo com outros óculos e outros olhares, olha o ser humano de uma maneira diferente, a vida de uma maneira diferente. E estas palavras não comunicam a mesma ideia para as mesmas pessoas, ou para as pessoas diferentes. Não comunicam. Se falamos Deus nessa época contemporânea, não é a imagem bíblica de Deus que é evocada na mente de todas as pessoas. Se falamos de salvação, não é a imagem bíblica de salvação que vem. Se falamos de espiritualidade, de religião, de desenvolvimento, de amor, cada uma destas palavras foi ressignificada por uma reinterpretação à luz de uma apostasia, de um distanciamento. Então, o que nós precisamos entender é preciso conhecer muito bem a fé cristã, para defendê-la e para anunciá-la, mas é preciso entender quais são os pontos de contato e de divergência com a nossa sociedade. Presta atenção que esse ponto é central aqui. Eu tenho que saber exatamente o que há em comum entre eu, como mensageiro da palavra de Deus, e o meu interlocutor, aquela pessoa com quem eu estou conversando, para estabelecer esse ponto de contato, essa convergência, e a partir daí ter a conversa. Mas eu preciso entender também qual é o ponto de divergência, em que aspecto as ideias se divergem, para a partir deste momento trabalhar essa divergência e mostrar como a Escritura Sagrada aborda essa questão, confrontar estas ideias, chamar a pessoa a refletir sobre a sua própria visão de mundo, buscando confrontar a coerência ou incoerência e o valor de cada um deles. Esta é uma tarefa de uma apologética missional, que é como eu prefiro fazer a apologética, pensando do ponto de vista concreto, com quem eu estou falando, quais são os desafios, do que simplesmente apresentar, que tem o seu lugar clássico da defesa das ideias, mas tem pessoas mais competentes para isso, entre elas o reverendo Marco Antônio, que tratará com vocês sobre este assunto. O meu foco será no aspecto do desafio prático da missão, né? Como que eu comunico isso? E aí, eu gostaria de concluir essa aula, voltando para o texto que lemos originalmente de Atos, capítulo 8. Veja que Deus conduz Filipe para deixar uma multidão e ir em direção ao sul, para um caminho que desce de Jerusalém até Gaza, um caminho conhecido, clássico, né? Nós lembramos de Gaza, até hoje tem o mesmo nome, a faixa de Gaza, que foi o território onde Sansão, né? Aquele herói bem peculiar dos juízes, né? Aquele juiz bem peculiar, aquela estrada era percorrida, e quando Filipe se dirige, ele se encontra com um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, versículo número 27, que era uma espécie de ministro da fazenda, né? Diz o texto, superintendente de todo o tesouro que vier adorar em Jerusalém. Já aqui a gente vê um dado curioso, né? O que um etíope está indo fazer em Jerusalém adorando? Bem, algumas pesquisas históricas parecem apontar para um resquício de um testemunho dado pela rainha de Sabá, quando se encontrou com Salomão e volta. Há algumas evidências, até mesmo, tanto genéticas quanto religiosas e culturais, de uma característica ou algumas sementes de judaísmo na Etiópia, não é? E aqui fica aquela ideia, teria sido uma remanescência desse testemunho? É possível. O fato é que nos dias do Novo Testamento, da primeira geração aqui, nós vemos que este homem que tinha algum conhecimento bíblico e que de alguma maneira, já diz o texto sagrado, que compartilhava da fé, da piedade e da religiosidade judaica, ele sobe a Jerusalém para adorar. E estando de volta, estava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Filipe se aproxima dele e faz a pergunta, né? Pergunta, você compreende o que vem lendo? Compreende o que você está lendo? O homem lhe responde, mas como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convida Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E precisamente ele estava lendo Isaías 53. Não é? O que nós vemos aqui? Preste atenção. A necessidade de compreensão da palavra de Deus é universal.
O mais sábio dos sábios ainda diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a ele para que ele venha a ser restituído? O mais sábio dos sábios, aquele sobre quem possa se dizer semelhante ao que Pedro disse sobre Paulo, que ele fala coisas difíceis e profundas que os incautos deturpam, como deturpam as demais escrituras. O mais sábio dos sábios pode vir a dizer: em parte conhecemos, em parte profetizamos. E aí eu estou pegando todas as citações aqui do apóstolo Paulo, que é o grande teólogo do Novo Testamento e que desenvolveu doutrinas profundas, ricas e próprias do cristianismo, ao ponto de alguns estudiosos dizer que Paulo é o inventor do cristianismo, no sentido da teologia cristã. E, de fato, é inegável a instrumentalidade de Paulo em dar esta cara e esta forma da revelação cristã como uma revelação universal, com o poder de alcançar todos os povos, e não apenas dos judeus, da descendência de Abraão, com suas peculiaridades e restrições profundas. Bem, até o mais sábio dos sábios carece de compreensão, e o mais ignorante destas verdades, e todos os ignorantes, aqueles que não tiveram acesso a nenhuma passagem da Escritura, também tem algum nível de conhecimento, como Paulo escreve em Romanos capítulo 1, de que Deus deu testemunho de si mesmo pela revelação natural. E aqui está o desafio, que é o que eu quero ir conversando com você. O ponto é nós identificarmos em que ponto estão essas pessoas que eu estou querendo falar o evangelho para elas. Quando Filipe se aproxima do eunuco, ele faz a pergunta, não é? Você compreende o que você vem lendo? Onde é que você está? O que ele quer saber? Precisamente é uma pergunta de diagnóstico de que, em que ponto você está da compreensão bíblica? E aí preste atenção. Se nós queremos fazer uma defesa da fé eficaz, nós temos que não apenas conhecer bem a fé para nós mesmos, mas nós temos também que conhecer bem o nosso interlocutor. Em que ponto ele está da compreensão bíblica? Quais são os elementos em comum? Para a surpresa de muitos, aquele homem que veio do continente africano estava em um ponto bem mais próximo do que se haveria de se imaginar. Ele tinha ido adorar em Jerusalém ao Senhor, ele tinha a Bíblia como a palavra de Deus, ele estava lendo, mas lhe faltava a compreensão essencial da obra redentora do Messias, do Salvador. E é precisamente neste ponto aqui que Filipe anuncia. O homem diz: olha, eu não sei de que ele está falando. Ele está falando de si mesmo ou está falando de alguma outra pessoa? Demonstrando claramente que ele tinha a Bíblia como palavra de Deus, de que ele reconhecia que havia um Deus digno de ser adorado, mas não sabia quem era a pessoa do Messias. A pessoa, a imagem do servo sofredor do Messias estava descrito, mas a pessoa não. Ao entender isso, em que ponto estava, qual era a sua sensibilidade, qual era o seu interesse, a sua dúvida, Filipe então anuncia Jesus a partir da Escritura Sagrada, versículo 35. E aí preste atenção de novo, mais uma vez. Podemos e devemos debater tudo. Faz parte do meu próprio lema ministerial, o texto de Atos 20, 27, quando Paulo diz: nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Porém, se somos cristãos, a nossa mensagem tem que apresentar Cristo, sempre, sempre, presta atenção, sempre. A mensagem cristã, por uma razão simples, precisa apresentar Cristo sempre. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. De qualquer parte da Escritura, nós devemos lê-la pensando de que maneira esse texto aqui me leva a Deus através de Jesus Cristo. Essa é a pergunta. E veja, não é apenas para o incrédulo, é para nós como cristãos também, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele não é simplesmente o salvador do perdido, no sentido de salvar da condenação eterna pelo arrependimento e pela fé, mas é aquele que media esta relação sempre. Então, quando nós estamos comunicando a fé,
nós temos que pensar quais são os elementos que precisam estar mais próximos do que a Bíblia diz, responder às questões destas pessoas, mas estar, acima de tudo, preocupado em ajudar estas pessoas, auxiliar e demonstrar para elas como em Cristo ela pode experimentar uma nova vida com Deus. Bem, Filipe fez isso, anunciou, ao ponto de aquele homem dizer, olha, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Ele entendeu a mensagem da nova aliança, entendeu a Cristo como Messias, é tanto que Filipe faz a pergunta para confirmar. Ele disse, sim, é lícito, se você crer de todo o coração. E ele responde, creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Agora, presta atenção aqui. Mais uma vez, entender o contexto. Nós vamos trabalhar essa questão do contexto bastante nas nossas próximas aulas. Você pode dizer, por que a gente não faz dessa mesma maneira hoje? A pessoa crê e imediatamente é batizada. Aí é o efeito colateral contrário da influência de uma massificação da cristandade. Àquela altura, alguém afirmar que Jesus é o Cristo só era possível se a pessoa de fato cresce nele como o Messias e o Salvador. Porque ele era um personagem relativamente desconhecido, um personagem que era anunciado como o Senhor, é o título mais comum do Novo Testamento para Cristo, né, para Jesus, ele é o Senhor. Numa época em que o mundo era governado por um imperador que chamava para si o título de divino e que reclamava a exclusiva autoridade de senhorio. Portanto, alguém afirmar que Jesus é o Cristo e é o Senhor, era uma afirmação fruto de profunda consciência, caso contrário, corria o próprio risco de vida. Não é como nós, em uma cultura de pano de fundo cristão, dizer Jesus Cristo é o Senhor. Esse slogan pode não dizer absolutamente nada, apenas uma repetição de uma frase, mas aquele contexto, considerando que havia risco até de morte falar isso, alguém ao afirmar isso, entendia o seu conteúdo. Pensaria duas vezes antes de fazer a afirmação. E o que o eunuco faz é precisamente isso. Não, eu creio. Eu creio que Jesus, Yeshua, é o Messias, Hamashia. Ele é o Messias. Você me explicou em Isaías, entendi que ele carregou no seu corpo, na sua humilhação, o meu pecado. Eu entendo nisso. Eu creio que ele veio da parte de Deus, que ele é divino. Veja que ele diz, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele de fato tinha a compreensão da fé cristã e ele de fato tinha abrigado isso. A apologética missional é precisamente essa apologética que tem o propósito de comunicar a fé de tal maneira que as pessoas entendam claramente a fé cristã dentro da sua própria realidade. Lhe faça sentido para quem está ouvindo. E o grande ponto aqui é a nossa responsabilidade. Se é de exclusiva competência do Espírito Santo gerar um novo nascimento, gerar o arrependimento e a fé salvadora, é da competência do mensageiro falar em linguagem clara e compreensível para o ouvinte a mensagem cristã. Nós não podemos atribuir ao Espírito Santo a responsabilidade do mensageiro humano. Ao Espírito Santo está a competência da transformação sobrenatural. A comunicação das ideias natural é competência humana. É isso que uma apologética missional ou contextualizada procurará fazer. E o texto sagrado nos diz então que ele mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito levou Filipe para um outro lugar. Então, queridos, eu lhe convido, ao longo dessas próximas semanas, quando nós estivermos juntos, a você estar com o seu coração aberto, porque nós vamos refletir precisamente sobre esta defesa da fé contextualizada. Vamos olhar o tempo todo para o nosso conteúdo da fé cristã e, ao mesmo tempo, olhar para a sociedade ao nosso redor. Olhar para os nossos amigos, para os nossos parentes, pensar quais são as questões que pegam, como a mensagem ficar clara para eles, qual é o elemento que é inegociável da fé,
entender os mundos envolvidos, o mundo da Bíblia, o nosso próprio mundo, nossa época presente, entender os desafios da comunicação, como se dá o processo de comunicação, olhar em linhas gerais qual é o quadro geral da estrutura bíblica, a teologia bíblica como um todo, o que é uma visão de mundo cristã, quem são os agentes envolvidos nesta missão de anunciar a palavra de Deus aos povos, à nossa geração, aos nossos amigos e conhecidos, como nós vamos fazer discípulos, qual é a missão da igreja nesse sentido. Vamos ver algumas definições aqui como lei, evangelho, mensagem, cultura, entender as camadas da cultura e os níveis que nós precisamos entender para bem interpretá-las, as formas de raciocínio que estão envolvidos e de comunicação. Enfim, eu procurarei sintetizar cursos que tenho dado aqui no Brasil, no seminário presbiteriano e até mesmo já fora do Brasil, sobre a comunicação fiel do Evangelho, contextualizada e aplicada, numa defesa da fé sensível e contextualizada. Vamos orar ao Senhor. Eu lhe convido a permanecer presente. Você encontrará um amplo material também no canal da igreja. Nós estamos colocando mais coisas no canal da igreja, inclusive algumas devocionais que tenho colocado diariamente. Você vai encontrar uma nova playlist lá do 7 às 7. No meu canal pessoal você vai encontrar algumas listas também que você pode, que eu também estou servindo a primeira igreja aqui através da divulgação destes conteúdos de teologia, de missão, de vida cristã e de devocional. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade que nos deste nesta manhã de estudarmos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu nos dês a graça de bem entender a revelação bíblica, a mensagem da salvação para nós, entender o nosso tempo, quais são as questões que estão envolvidas com a comunicação do Evangelho para as pessoas que não são cristãs, termos a sensibilidade para sabermos os pontos principais a serem abordados, ideias a serem confrontadas, pontos de contato a serem compartilhados. Dá-nos a humildade, Senhor, de aprendermos do Senhor e dá-nos a alegria de sermos usados pelo Senhor para comunicarmos esta fé a outros. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você na próxima semana.